moda e hoje vamos falar sobre o quê? Barroco! Hoje é dia de barroco, cara. Então, olha, vamos começando aqui, né? Eu acho o barroco muito legal, né? Mas vamos aqui. As últimas aulas que a gente estava falando sobre momentos que estão durante o período do Renascimento, né? A gente falou do quinhentismo, a gente falou do classicismo, né? Só que é importante, antes da gente entrar no barroco, parar para pensar no seguinte: dentro da história e, consequentemente, dentro das demais ciências humanas, nada liga e desliga. Nada tem uma chave. Começa aqui, então separou tudo que existia e começa uma outra coisa completamente nova. Não, tudo é processo, tudo é passagem, certo? Então, lá no Renascimento, lá no final do Renascimento, já ia começar a aparecer alguns elementos que vão levar à formação do barroco, né? Então, são coisas distintas, mas a passagem de um para outro tem um meio do caminho que leva a tanto. Então, começa daí. Quando a gente vai falar de Renascimento e Barroco, a gente está falando de duas expressões que são antagônicas, tá? Dentro da história da arte, a gente percebe o que? Existe duas expressões básicas que se alternam constantemente dentro da expressão artística. A expressão que a gente chama de apolínea, ligada ao deus Apolo, né? E a dionisíaca, ao deus Dionísio. Os dois deuses são deuses ligados às artes. Só que o Apolo ele está ligado à bela arte, né? A arte racional, a arte equilibrada, a arte renascentista, né? O Dionísio, a expressão dionisíaca, deus do vinho, está muito mais ligado àquilo que é sensual, não racional. De novo, não vai pegar sensual, não, também, né? Mas tem a ver com a sensibilidade, certo? Né? Então, vê, as paixões no lado dionisíaco são muito mais expressivas do que as que você vai encontrar na expressão apolínea, né? Eu estou fazendo toda essa abertura aqui, ó, porque eu vou começar com uma imagem, né? Que é um juízo final, tá? Vamos colocar aqui um juízo final, que foi um tipo de expressão artística muito comum durante o período do final do Renascimento, né? E por que o juízo final se tornou tão popular? Porque mostrava justamente esse lado sentimental, de olha, Deus vai voltar, acabou a vida na terra, os bons vão para um lado, os maus vão para o outro, né? E todo mundo vai receber a sua recompensa, seja boa, seja má. Então vê, algo muito pouco racional e muito mais sentimental. Então entramos no barroco. O barroco, então, ele tem uma característica importante, que é o sentimentalismo, né? E aí, professora, o que mais que a gente pode falar sobre esse ponto? Não, porque é o seguinte, a gente está vivendo um momento que a gente pode perceber naturalmente como as coisas acontecem, né? Porque quando a gente ensina isso na sala de aula, uma outra realidade ficava muito distante. Então o que acontece? A gente percebe que quando coisas novas começam a surgir, e essas coisas novas começam a mexer naquilo que as pessoas estão extremamente acostumadas, isso costuma assustar. Então o que acontece? É natural vir uma onda mais conservadora para tentar acabar com isso. Então essas transformações assustam. Tudo aquilo que é novo assusta porque você não sabe como que vai funcionar. Então é interessante, então sempre, gente, isso é cíclico, a história é cíclica. Né? Por isso que quem estuda história, quem estuda filosofia, quem estuda literatura, não fica assustado quando vê essas questões assim, de mudanças no mundo, porque isso sempre aconteceu, sempre se repete. Então, na hora que estava acontecendo, por exemplo, que a gente já falou do quinhentismo, do classicismo, né, do período anterior, aquelas mudanças como a Contra-Reforma, por exemplo, né? Aliás, a reforma protestante, desculpa. O que acontece? Ali tinha um movimento de mudança naquilo que tinha maior poder na época, que era a Igreja Católica, tá? Então, era natural que nesse mesmo período houvesse pessoas que estivessem olhando para aquilo e não gostassem daquilo que estava acontecendo. Então, as pessoas olhavam e falavam, pô, peraí, que negócio é esse de mudar aquilo que eu sempre conheci, que eu sempre vivi?
Então, vai ser natural haver movimentos que vão tentar interromper essas mudanças que estão sendo radicais. É por isso que desse movimento nasce, por exemplo, a contra-reforma. Aliás, contra-reforma foi uma das palavrinhas que desde 2012 mudou a forma de escrita, né? Eu sempre erro, né? Como é que escreve agora? Dois R's. Que foi alfabetizado no século passado, né? Sim. Agora é 2 R's, né? De vez em quando eu coloco um hífen no meio aí, Não, mas tá errado. Eu tô velho. Desde 2016, vai não lá. tem mais esse hífen. Não é 12? É 16? Tudo Não, bem. assim, ela fechou a reforma assim, que não pode mais escrever dessa forma desde 16. Então não tô tão desatualizado assim, só faz 4 anos. Não, ela começou em 90. Tudo bem. Vamos lá, contra-reforma. Que raio que é a contra-reforma? A gente faz uma aula sobre a gente faz um acerto, tá? O que é a contra-reforma? É um movimento que vai surgir dentro da Igreja Católica. E é bom que o nome é didático, né? Ele já é contra a reforma. Ou reforma católica. Pois é. Então, esse movimento reformista que vai surgir dentro da Igreja Católica, ele não vai surgir para fazer uma transformação, que nem foi do Lutero, do Calvino, do Zwinglio, até mesmo do Henrique VIII, né? O movimento da contra-reforma foi um movimento de confirmação, né? Então, vai se fazer o quê? Olha, vamos lá e vamos reafirmar a infalibilidade do Papa, né? Que o Papa realmente é inspirado por Deus, reafirmar que só existe um caminho. Nisso de reafirmar as coisas que são estabelecidas da Igreja Católica, vai reaparecer um negócio que estava meio esquecido já fazia um tempo, né? Qual que era esse troço, né, professora? A Inquisição. A Inquisição, cara. A Inquisição, tá? É um procedimento que já existia desde a Idade Média, mas que com o avanço do Renascimento isso foi caindo em desuso, né? Ela ganha uma nova força, por quê? Porque agora o problema não era simplesmente a bruxa, como se perseguia durante a Idade Média. A bruxa continua existindo, mas qualquer um que estivesse fora da linha do catolicismo, né? Ou seja, reformista, judeu, né? Os povos de além-mar que viviam outras realidades, todos esses caras aí vão começar a ser perseguidos, a ser caçados ali e levados para prisão, né? Aliás, nesse ambiente da contra-reforma é que vai aparecer um negócio importante para a área da literatura, né? Que é o Index, ou o nome completo, né? Index Librorum Prohibitorum, né? Librarum? Eu sempre falei errado, sempre falei Librorum, tá? Então é o Index Librarum Prohibitorum, que não precisa ser um especialista em latim para entender que é o índice dos livros proibidos, né? A lista de livros que não pode ser lido, né? Então, alguns foram até queimados, muito foi preservado, tá? Muito foi guardado nas bibliotecas de monastério, ainda bem, não sei se posso falar graças a Deus. Não, mas isso é interessante, porque é o seguinte, quando a gente vai fazer levantamento de documentos históricos, a gente consegue muita documentação junto à Igreja Católica. Então isso é interessante, né? O Barroco é um movimento contraditório, né? É um movimento dualista. E até nisso há dualismo, porque ao mesmo tempo que diversos livros foram destruídos, queimados, etc., a própria igreja resguardou muito desse material. Então, nós temos contato com esse material por causa da Biblioteca do Vaticano, por exemplo, que tem muito livro lá que não tem mais lugar nenhum, que foi conservado, e tá lá, entende? Então, então realmente é um movimento extremamente contraditório, assim. O Barroco é um período que ninguém mereceria passar por ele novamente, assim. Às vezes a gente passa, né? Vamos lá. Sim. Então, a ideia era o quê? Tem coisa que não é para ser lida, né? Por quê? Pode perverter a mente das pessoas. Por quê? Porque só pode ter um caminho. Nesse que só pode ter um caminho, vai surgir uma preocupação muito grande em levar as populações que não conheciam esse caminho para o caminho. Coisa que a gente falou quando estava falando do padre José de Anchieta. Exato, jesuítas. Os jesuítas, cara, que olha, uma das bases da Companhia de Jesus era o quê? Levar a palavra de Deus a todo mundo que não a conhecia. Tanto que os jesuítas viraram uma espécie de monopólio na educação assim, em diversos países do mundo, né? Aqui no Brasil também, né? Por um bom período. Assim, se você for pegar o período da colônia, é até engraçado você observar isso aí. Porque logo de começo, os jesuítas estiveram extremamente presentes dentro do processo de educação dentro do Brasil, né? Mas vai ter um breve momento, né? Um curto momento lá, que é quando o Marquês de Pombal está junto do rei José I,
né? Importantíssimo. Pois é, e o Marquês de Pombal vai olhar para isso e falar, esse negócio de educação na mão de igreja não tá legal. Esses caras mandam demais também, né? Então, tira a educação da mão desses caras, porque a educação é bastante importante, né? Tira a educação da mão desses caras e traz para o Estado. Só que quem substituiu o José I foi Dona Maria I, né? Conhecida como a Louca. Não na época, foi conhecida como a Louca depois, né? Mas a Dona Maria I era uma mulher bastante barroca. Ela era uma mulher extremamente culta, uma pessoa erudita, ligada ao pensamento burguês, mas extremamente religiosa, né? E essa religiosidade muito forte nela levou a um comportamento de dualismo, né? De não saber às vezes como agir diante de determinadas ações, né? Isso que a professora estava falando dessa dualidade do barroco, né? E ela vai devolver para os jesuítas a educação no Brasil. Então percebe que boa parte do tempo a educação no Brasil, aí mas quando a gente chega aqui no mundo barroco, estava na mão dos religiosos. Então obviamente a forma de pensar, a forma de observar o mundo vai ser guiado por um caminho que é religioso. E ao mesmo tempo é estranho porque, conforme nós falamos, né, houve um renascimento antes, então houve um período cientificista e que se buscava o conhecimento, se buscava entender o homem. Então, como as pessoas já tinham passado por esse processo, era complicado você simplesmente retornar ao passado e ignorar tudo aquilo, sabe? É o lance da terra chata, gente, que as pessoas estão tentando falar, não, mas a Terra não é redonda. Como não? Assim, é impossível você acreditar nisso porque tem várias ciências que comprovam o contrário, né? Desde a matemática até a própria astrologia. Então... Astronomia. Desculpa. Astrologia, a astrologia é terraplanista, inclusive, né? Porque é o que movimenta o corpo celeste, então, não a Terra. É questão de nomenclatura, a gente vai entrar em outras questões, porque nem todo astrólogo, né, enfim, isso é terraplanista, né? Então, assim, então não é bem isso, que, desculpa, eu errei a palavra. Mas, então, como você vai colocar, não, o conhecimento é esse, sendo que você sabia do anterior? Então, esse tipo de coisa vai fazer com que as pessoas tenham um sentimento de angústia, tá? Porque justamente, e foi o que nós falamos na outra aula também sobre o Renascimento, que a igreja, né, ela não passou a ser, não era mais o centro, não tinha mais a questão do teocentrismo, mas mesmo assim as pessoas continuavam acreditando em Deus, então não dava uma coisa separada da outra. Então, novamente se traz essa figura religiosa muito forte, que as pessoas também acreditam, juntamente com a questão científica, que as pessoas também acreditam, porque já tinha vários estudos ali mostrando como que a vida era, a realidade era, etc e tal. Por isso que também é um período dualista, né? Tanto que a gente vai ter aí um período marcado claramente nas artes por questões assim de contraste. Por que arte, gente? Por que a gente está unido aqui falando sobre isso? Entenda, a arte é o reflexo do homem. Então, tudo aquilo que acontece no período histórico, a gente consegue estudar pela arte para entender como que as pessoas se sentiam, porque isso é refletido, né? Na música, na pintura, nas formas. Então, já que o Fábio deu uma pulada aqui para falar da Maria Louca, falando assim sobre o modernismo, né? Você pega aquelas figuras artísticas, aqueles quadros que você não entende absolutamente nada, por quê? É para não entender. Né? A pessoa está com tanta angústia, há tantas questões assim que o quadro fica disforme, que esse é o sentimento da pessoa, não consegue se entender. Então ela acaba retratando aquilo que ela sente. Então quando você pega uma coisa maluca, assim, às vezes você pensa na angústia do autor. E o barroco ele vai apresentar isso, tanto que ele vai ficar com um pé no clássico e um pé no medieval. Você percebe que ele retorna 2 vezes ainda, ele não vai para frente. Né? O barroco não vai para frente, e isso é muito triste pensando nisso, né? Por quê? Nós temos ali a cultura antropocêntrica da cultura clássica contra o teocentrismo da medieval. A gente tem a razão da clássica contra a fé, né? A fé fanática, desculpa, eu não tava a língua. Fé fanática. Vai repita 3 vezes, fé fanática, fé fanática, fé fanática. Parece um ninho de mafagafos. Então, assim, então a fé fanática da cultura medieval. A gente tem o materialismo, que é aquilo que é o real, contra a espiritualidade apenas do período medieval. A gente tem uma questão universalista,
que é pensar naquilo que é comum para todos. O universalismo aí é o comum para todos, tá? Porque eles não tinham chegado ainda ao universo, mas enfim. Contra aquela questão individualista, o eu, né? A gente tem o equilíbrio, né, que é colocado na clássica, porque lembra que a gente falou bastante disso, que a equilíbrio, a harmonia, era bastante visto no classicismo. Contra o desequilíbrio e a desarmonia que a gente percebe na cultura medieval. Lembra, gente, pelo amor de Deus, que a gente mostrou a imagem da Madonna com Cristo no colo, que a criança tinha uma cara de Era um homem. anão. Entendeu? Aquilo não era harmônico, assim. É bonito, sim, tem sua beleza, sabe? Hoje a gente também não pode falar assim, isso é feio, isso é chato, isso é... Também não é assim, a gente tem que olhar e aprender. Feio pra quem, cara pálida? Tem a sua beleza, mas era algo desarmônico, pensando assim, cientificamente, tá? Tanto que a cultura clássica vai ter clareza, né? E enquanto a medieval vai ter uma questão da obscuridade, eles não querem mostrar tudo, também tem essa questão. E a própria linearidade que aparece na cultura clássica vai ficar em contraposição da sinuosidade que era vista na medieval. Então a gente percebe que sempre tem uma coisa contra a outra, uma coisa contra a outra. Aliás, desse desequilíbrio constante, é importante a gente perceber também uma coisa. O barroco ele também não foi igual em todo mundo, né? O barroco ele foi bastante plural, né? Porque uma coisa que eu aprendi, assim, e que eu acho importante destacar, que é o quê? Onde você teve renascimento forte, você teve barroco fraco. Onde você teve renascimento fraco, você teve barroco forte. Então, quando você vai ver, por exemplo, o barroco italiano, e não é que o barroco italiano foi ruim, mas ele foi fraco em expressões de barroco, né? O barroco italiano tem uma baita cara de renascentista estranho. Não tem uma cara de barroco. Agora, você vai ver o barroco português, onde o renascimento lá foi pobre, maluco. O que é aquele barroco português? Se a gente olhar daqui no Brasil, né? Porque quando o que acontece? Nós pulamos o classicismo, isso não existe aqui no Brasil, né? Nós tivemos o quinhentismo, conforme já foi falado, e depois já foi começando a colocar essa questão barroca. Então a gente pega Ouro Preto, gente, Minas Gerais, dica de viagem, Minas Gerais é sensacional. Não morra sem ir pra lá. Não morra sem ir pra lá. Você tem que passar cidades históricas. Assim, falando exatamente, cidades históricas no Brasil aqui é maravilhoso. Então a gente tem Minas Gerais, né, que é o grande centro barroco. A gente tem Bahia, com algumas igrejas que ainda foram preservadas, que são maravilhosas. A gente vai Mas não é o mesmo barroco. Na hora que você ir para a igreja da Bahia e para a igreja de Minas, é outra coisa. Em São Paulo, então? O nosso barroco aqui em São Paulo é paupérrimo, é pobre. Até porque não tinha ninguém aqui, né? Assim, tinha muito pouca gente aqui. Aqui era o fim do mundo. Aqui era o fim do mundo. Mas mesmo assim, você vai comparar a igrejinha ali do pátio do colégio com a igreja de São Francisco de... Se você compara os três, assim, foram todos feitos na mesma época, né? Então, o pátio do colégio, embora tenha sido reformado, com a igreja de São Francisco em Minas Gerais. De Ouro Preto, lá do Jardim. Exatamente. E a igreja de São Francisco, da Ordem Franciscana da Bahia. Sim. Assim, você coloca as três figuras ao lado, você percebe que são todas barrocas, mas são todas diferentes, tá? Parece que não é o mesmo período, que não é o mesmo povo, né? É uma coisa completamente distinta, porque o barroco vai ter essa ideia também que é regionalista. Exato. E assim, até o próprio nome, gente, barroco. Você acha que o pessoal da época fala assim, vamos fazer uma coisa barroca? Vamos! Não, barroco era o nome de uma pérola de formato irregular. Né? E era um sinônimo de mau gosto. Então, na verdade, é aquele velho lance de você xingou tanto que depois acabou virando adjetivo, tipo porco, né, do Palmeiras, né? O que acontece aí? Você xingou tanto porco que acabou pegando, né? E o barroco foi isso que aconteceu, né? Então, por que era uma arte de mau gosto? Porque é uma arte, pensando em arquitetura e pintura, em que o pessoal coloca muita coisa junto, né? É absurdo o exagero isso aqui. Né? Aliás, essa ideia do exagero, né? Eu vou até colocar uma imagem aqui, né? Nossa Senhora das Dores. É divertidíssimo ver Nossa Senhora das Dores em cultura barroca. Porque Nossa Senhora das Dores geralmente é representada como um olhar sofrido, o coração assim meio que exposto, né? Aquele coração desenhadinho, e uma faca atravessada por causa de uma profecia que acontece lá na Bíblia. Eu já não lembro quem, ele fala assim para Maria que, nossa, esse menino será a razão de uma grande dor, como uma espada atravessada em seu peito. Na hora que você vai ver uma escultura de Nossa Senhora das Dores barroca, ela está com a cara e um monte de espada atravessada no coração. São
É sofrimento pra caramba aquele negócio. E eu acho que são 7 espadas. Eu não lembro cabeça, mas eu vou colocar uma imagem aqui e a gente vai ver. Tá. Gente, tá crescendo, tem imagem, ó. Consegui muito doido de bom, tchau! Pois é, tá vendo? Nada que uma mulher não... Não, tô brincando. Então, vamos lá. Obrigado, Milton Toller. Quem tem padrinho não morre pagão. Então, assim, tanto que o Fábio tá falando essa questão... a gente tá falando... Peraí, antes do que... Volta a fita. Dá um ré. Então, ele tá falando da questão do mau gosto, porque, assim, ele tá falando da igreja. Já mostrou a igreja por aqui, já? Eu coloco, tá aqui. Tem uma igreja aqui em algum lugar. Tá, eu acho um cantinho na tela. Se você olhar, todos os lugares dessa igreja tem enfeite. A gente, inclusive, tem aquele vídeo do Mochila do Suetônio, que eu acabo também falando um pouquinho sobre a arte barroca, né? Lá na Bahia, lá em Salvador. Que depois você deixa o link. Porque, assim, se um corrimão tem enfeite, uma coluna tem enfeite, o teto tem enfeite, os cantos do teto tem enfeite, onde você olha para uma igreja barroca rica, né? Porque também tem essa questão. Tem as paulistas também. Né? Porque se é rico, né, tem muito mais adornos, né? Então, em Recife também tem uma igreja São Franciscana maravilhosa. Eu tô vendo, ó, de novo, olha a contradição. São Francisco, né? Um dos votos de São Francisco é a pobreza. E as igrejas de São Francisco, aqui no Brasil, que a gente conhece, são as mais ricas. Então, assim, vai vendo, né, a contradição. Então, essa ideia de você colocar adornos em todos os lugares é a ideia de que Deus está em todos os lugares. Então, a igreja barroca nem janela tem, praticamente. Assim, as janelas que tem são pequenas, porque e tem aquele ambiente mais fechado, que é aquela questão de você estar no ambiente de Deus. Então, até o cheiro. Quando você entra assim, o ar é diferente devido a essa questão mais reclusa, né? Um exemplo que eu gosto de trabalhar com meus alunos é justamente a Igreja da Sé contra, né, entre aspas, o Mosteiro São Bento aqui em São Paulo. Então perto um do outro. Bem perto. O Mosteiro São Bento, em menos de 10 minutos você chega de um lugar para o outro. A pé. O Mosteiro São Bento, ele é, assim... Ele já foi feito no início do século XX, tal qual a Igreja da Sé, mas ele foi feito nos moldes barrocos. Então, na hora que você entra, até assim, tem poucas janelas, aquela questão que a gente falou de todas, onde você olha na igreja tem enfeites, né? Por aquela questão do Deus está presente, Deus está te olhando. Então, presta atenção no que você faz na tua vida, porque Deus está te olhando, né? E na Igreja da Sé, como é aquela arquitetura buscando o gótico, né, aquela coisa de buscar... Já falou sobre isso aqui também, né? De buscando Deus que está lá no alto, né? Você entra e você realmente olha para cima e assim, aquela imensidão de teto, vai lá longe, que é em busca do superior, assim, né? Então nós temos essa questão. Outra coisa bacana também das igrejas barrocas, né, é essa questão de sempre lembrar que a morte está presente, então você vai morrer. E ao mesmo tempo o demônio. Lembra que eu comecei falando do juízo final, né? Essa imagem de a morte, a condenação, a salvação, é um tema bastante comum na arte barroca. Sim, então assim, você vai achar sempre na decoração uma caveira, né, para lembrar que você vai morrer. E algumas igrejas têm até demôniozinhos ali no meio, tá? Você olha, você consegue achar no meio da decoração das pinturas um demôniozinho que indica que mesmo é uma coisa meio yin-yang, mesmo num lugar de extrema bondade pode existir o mal. Sim. Então você tem que estar sempre vigiante. Então o Carpe Diem já aparece nesse período também. Carpe Diem, né? Que depois ele vai ser muito mais forte dentro do neoclassicismo. Ele aparece no neoclassicismo já por causa do Rousseau, que o Rousseau aparece, né? E então a questão do viver o momento já aparece no barroco, mas o viver o momento do barroco no sentido de viva o momento, porque você vai morrer, mas vigiai, porque você vai morrer, e se você não tiver uma boa vida, você vai para o inferno. Então, fique esperto. Aproveita o seu dia de forma consciente, porque Deus está em todos os lugares e você pode morrer a qualquer minuto e aí você está ferrado se você não tiver uma boa vida. Basicamente era isso. Então imagina as pessoas viverem dessa forma, gente. Não deve ser a coisa mais agradável do mundo. Entendeu? Assim, porque era um Deus repressor, um Deus opressor, era um Deus vingativo.
Não era o Deus de amor, né, que colocaram no Evangelho, né? E por conta disso é que a gente vai ter, dentro da arte barroca, principalmente quando a gente fala de quadros, o lance do chiaro escuro. Sim. Né, que o Caravaggio já traz isso dentro da Itália. Eu acho que o Caravaggio foi um dos percussores, certo? Sim, a luz indireta, né? Você não consegue ver de onde que está vindo esse raio dessa luz, né? O que está iluminando esse local, e fica aquela oposição, né? Chiaro escuro, claro escuro, luz e sombras, forças opostas, barroco. É sensacional pelo seguinte, quando a gente pega aqueles quadros barrocos, a gente não tem fundo, né? Geralmente os fundos são todos negros. Engraçado, então, tá vendo o retorno pro medieval? Lembra que não tinha fundo, não costumava ter fundo, eram os quadros medievais, né? Que aí você só destacava a figura da imagem do santo e tudo mais. Então no barroco a gente vai ter esse retorno novamente da ausência do fundo. Só que com uma outra perspectiva, que assim, você não vê o fundo, mas o fundo tá ali, né? O fundo você constrói na tua cabeça com o olhar, né? Não, depende do quadro, depende da intenção do autor. Não, no barroco tem, mas você não vê, né? A construção é mental, que aliás isso é de uma inspiração oriental, né? Dessa ideia de um fundo infinito, né? Não quer dizer que enfim, assim, o negócio é um vazio para sempre. Não, é a coisa que se perde, sabe? Você está na praia, olha para o mar assim e você vê aquele azul do céu indo embora, né? Sem um fim, claro, ele está lá, né? Mas cadê? Ele se perde na composição de luz. Sim, só que o lance aí é negro, né? Porque é destacar realmente a figura. É como se a figura estivesse saindo. É um lance meio 3D no século XVII. É como se a pessoa estivesse saindo do quadro, né? Tanto que para vocês entenderem, a gente vai colocar algumas imagens aqui do que a gente está falando. Vai estar aqui em volta da gente. Você está vendo melhor do que a gente agora, porque agora eu não estou vendo nada. Você tá vendo? Não, mas está aqui, tá em volta da gente assim, eu vou achar uns cantinhos para a gente botar. A gente não tem nenhum quadro barroco aqui. Não, eu estou me divertindo com esse editor de texto, esse vídeo. Né? Então, eu sei. É o seguinte, por exemplo, a questão do mau gosto, né? A gente tem como exemplo o autorretrato do David Bailey, que, nossa, o cara coloca tudo na pintura dele, né? De novo, tá aqui. Olha o horror ao vazio, né? Olha, tá aqui. Poluído, assim, um monte de coisa em volta dele. Então, o cara colocou o autorretrato, então tem a imagem dos avós dele, tem a imagem dos pais dele, né? Que aí ele colocou a questão da descendência. E daí em cima da mesa tá cheio de adornos, assim, tá cheio de coisas. Inclusive, só que é o que é interessante, a gente tem primeiro uma caveira, para depois ter as outras coisas da vida, do flores, né? Para depois ter o carpe diem. Olha que interessante. Vida, morte, sombra, luz. Não, a primeira é a morte, pensa na morte, você vai morrer. Sim. Né? E depois, da morte e vida. Né? E depois tem todo o restante. Olha quanta coisa, tem até bolha de... bolha de sabor. Talvez vocês não vejam, né? Mas, enfim, tem até bolha de sabor. Abre o vídeo, expõe pra estar inteiro, aí você vai ver, tá no cantinho. Essa questão do chiaro escuro é bastante vista. Nossa, essa é uma das minhas pinturas favoritas, assim, do barroco, que é o amor sagrado e o amor profano do Baglioni, porque é sensacional nessa questão do contraste, que a gente tem um anjo divino, atacando ali, ele tá com uma flecha, tá tão escuro que não dá pra ver direito a flecha da mão do anjo, o cupido que tá no chão. São duas figuras aladas, né, que assim... mas uma é o paganismo, né? E o outro é o sagrado, né? Então ele está atacando o cupido, né? E atrás está um cara assim meio que assustado aos pés do anjo, que o cara ele tá até com uma cara assim meio de demônio, mas meio assustado, mas justamente por quê? Porque o cara estava sendo atacado pelo cupido, que é o amor profano, que é o amor sensual. E o anjo veio salvar ele aí. E o anjo veio... Nossa, até bati aqui. E o anjo veio salvar. Então, olha só o conhecimento. Se tinha... que é algo que não se tinha no trovadorismo. Ninguém falava sobre isso no trovadorismo. Né? Mas então, houve o conhecimento dessa arte grega e ela não é simplesmente retirada, mas ela é vista com outros olhos. E aí é interessante, porque cada um vai trabalhar com esse conhecimento grego de uma forma particular, né? No caso, o Bagliani aqui vai fazer essa imagem, né, do sacro versus o pagão, mas ao mesmo tempo a gente vai ter escritores como
Panetone Vieira, que vai pegar também esses elementos, elementos gregos para compor o seu sermão como questão de argumentação, né? Então a gente percebe aí, é ruim, mas nem tanto, entende? Novamente, o dualismo. E aí essa questão da busca pela harmonia, que ao mesmo tempo ainda está presente, a gente consegue ver naquela escultura do Rapto de Perséfone, do Gian Lorenzo Bernini. Bernini. Amo Bernini. Gente, o cara é uma escultura e a gente consegue ver os dedos do Hades, assim, nas coxas da Perséfone. Você vê a carne dobrando, assim. O cara fez isso no mármore, mano. É irritante ver a habilidade do sujeito. Então, aí tá vendo? E aí, engraçado porque o Bernini, ele também fez o Davi. Então ele fez o Davi... Não confunda com o Davi de Michelangelo. Não, ele fez um outro Davi. Outro Davi. Que é lindo também. Então ele fez um Davi, né, que é uma figura totalmente bíblica, e ao mesmo tempo ele também foi lá e buscou essa imagem dentro das histórias greco-romanas. Então, assim, perceba, né, qual é o certo? Porque na verdade não tem o certo. Não tem. Tá? Mas, olha, o vídeo já está um pouco longo aqui. Eu acho que vale a pena a gente interromper agora para a gente trabalhar as questões literárias na semana que vem, né, já que a gente já deu uma boa abertura aí do que é o pensamento do barroco, não é? Beleza, então. Aí semana que vem a gente fala para vocês, ou no segundo vídeo, né? Não sei, Sim. sobre a linguagem literária. Isso aí, a gente entra na literatura dentro do barroco aí, né, já com todo esse cabedal que a gente viu essa semana. Certo, então? Certo. Então até semana que vem. Tchau pra vocês. Essa é a Literatura do Setônio. Eu sou o professor Fábio. Eu sou a professora Rosi. E você, meu amigo, você deveria estar estudando.